Amém, queridos? A Galma falou sobre essa questão da oração e é algo necessário. Hoje nós iremos falar aqui sobre oração. Antes do texto, que está em Neemias capítulo 4, só para o nosso irmão ir adiantando, Neemias 4, a partir do versículo 6, né? Neemias 4, do 6 ao 8, nós vamos ver. Mas, na verdade, eu quero traduzir aqui com vocês essa história da oração. A oração, de certa forma, é como um jejum. Quando a gente fala em oração e jejum, a gente lembra outra coisa. Perdão. Essas coisas pequenas, coisas simples que o Senhor nos manda fazer. Outros Ele não nos manda, mas é uma concessão, é um aconselhamento, né? É uma indicação que a Bíblia dá para nós fazermos. E muitas vezes nós, carnalmente, malandramente, tentamos uma desculpa para o nosso cigarro de consciência. Por exemplo, com relação ao perdão, as pessoas dizem, não, quando eu senti o perdão, porque não é tempo de perdoar. Com relação ao jejum, não, jejuar para quê? É negócio de ficar passando fome, sinal de miséria, de tesão. Bom, vai ter como você não subirá, você que acha que é isso. Olha, o cara vai te ensinar a jejuar 40 dias só na água. Ele vai comer dele agora todo, está mais sozinho. Então, vamos para a oração. Por que os crentes não oram? Talvez você esteja achando que eu me equivoquei, porque não aí na pergunta. Por que os crentes não oram? Ora, os crentes oram. Eu digo, não oram o quanto deviam. Da forma que deviam. Porque os crentes não buscam como, quando e na forma que deviam. Por que outras religiões, a base dessas religiões, são bases curadas, e a gente encontra pessoas devotas se entregando realmente no corpo, alma e espírito, enquanto cristãos, quando são cristãos que oram mesmo, eles experimentam coisas sobrenaturais, eles contam os testemunhos, e as pessoas se alegram, glorificam, tem uns que ficam tão exaltados que já pulou da cadeira e vão quebrar tudo, que agora eu vou orar com ele, está de noite, madrugada, eu não mais nem dormir, porque eu quero chegar no mesmo ponto que ele, eu tenho uma inveja santa. Aí. Essa tanto que é carnal da família. Bom, por que a gente faz isso? Por que a gente não busca o quanto devia? Na verdade, o momento que a gente ora mais é quando está doendo, é quando está sofrendo, é quando está faltando, é quando está ruim. É o momento que a gente faz. Então a gente já associou aquela ideia. Oração é para quando tiver o tempo. Quando a gente se alegrar para fazer festa. Ninguém vai dar negócio de oração. E isso é um equívoco da nossa parte. Porque a oração é para ser aplicada em todos os tempos da nossa vida. Na mudança, na escassez, na doença, na saúde. Sabe aquele negócio do casamento? Na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, até que a morte te faça parar. Então, a oração é algo para todos os dias. Eu queria questionar aqui no início, algumas pessoas dizendo que fulano ora demais, não é necessário para a oração. Outros dizem, se fulano está jejuando demais, para que isso? Isso é coisa de crente xiita. Não é não. Geralmente quem questiona é que é crente xiita, mas xiita na carne. O bicho é doido, naquela carne, não consegue entender nada que é espiritual, que é as coisas espirituais. Se disserem espiritualmente. Meus amados, me diga só uma coisinha, responda para você mesmo. Por que Jesus orava mais que todas as pessoas que você conhece? Se Jesus é Deus, seja bem-vindo, viu? Então, se Jesus é Deus ou não é? Pronto, enquanto ele estava no corpo da sua carne, tudo que ele conhecia de Deus, ele não tinha os atributos de Deus, ele recebia por revelação. Por exemplo, ele dizia, meu pai trabalha na terra, agora eu também. Vai achar ruim? Veja com ele lá. Então, ele tinha uma comunhão muito grande com o pai, ele entendia tudo o que era para a vontade do pai, ao ponto de ele dizer assim, ei, querem ir também? Todos me deixaram? Eu não estou só, meu pai está sempre comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus sabia tudo que estava no coração do pai. Por que os crentes, nós, filhos de Deus, não sabemos? Por que Jesus orava mais do que nós? Se ele é mais santo que nós ou mais pecador do que nós? Ele é mais santo, sim ou não? É mais santo? Não, né? Ele corta. Eu acho que eu esqueci de colocar o muro no pé. Mas, escute, Jesus é Deus, você é santo. Pela lógica, quem é que tem que orar mais? Somos nós ou Jesus?
Aí, a pergunta final, por que não oramos tanto quanto? Por que não buscamos nem 10%? Nós vemos dizer isso no grupo dos 12 de Jesus. Na noite mais cruel, mais assim, o arquiloso vinha com tudo em cima dele, ele já tinha então. O Cristo desse mundo, ele nada tem em mim. Ok, mas era um momento pior para Jesus. Ele chega lá no local e diz assim: ei, deixou um grupo lá, né? 9 não, 8. Porque um tinha ido prender ele. Pega ele lá do lado. Deixou 8. Pegou 3, fica aqui. Vigília. Foi mais para frente um pouquinho, olha sozinho. Depois ele volta, se vocês estão dormindo, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Jesus amaldiçoaram isso. Ô miséria, vocês são uma miséria na oração. Não precisa ser miserável na oração, não pode orar, meu filho. Você conseguiu uma hora comigo. Naquela noite em que ele se tornou angustiado até a morte. Os melhores agora. E aí eu vejo quanto nosso coração é muito perverso, desesperadamente enganoso, né? Perdido nosso coração. Porque eles vendo o mestre, na forma que o mestre estava, eles não tomaram aquilo como incentivo para defender o cara, para estar com ele na oração. Mas imagine que se fosse um filho de algum deles, eles iam orar, sim ou não? Se fosse um filho dele, ele passava uma hora? Passava ou não passava? 2 horas ele passava? Ele passava 4 horas, hora direta? Se fosse para livrar o filho de Pedro, ele passava 6 horas, passava? Ora, meu irmão, mas por quê? Porque por Jesus não dava certo. Por que para orar por Jesus, o coração deles não estava disponível? Por que sendo por Jesus, eu não estou falando de uma pessoa ruim como ele, eu estou falando de Jesus. Por que por Jesus eles não se sentiam motivados a orar? Isso mostra o quanto nosso coração é perverso, desesperadamente corrupto. Isso mostra o quanto nós nos movemos só pelos nossos interesses. Até quem busca muito, fulano busca muito, ora muito, jejua muito, fala muito, as furiosas velhas. Vai olhar, mas eu estou fazendo a campanha de oração aqui, não posso parar não. O que é? Eu quero ficar no carro. Eu quero uma propriedade nova, eu quero um negócio assim, eu quero uma força, um dinheiro novo, eu vou em cima da política, eu quero uma coisa mais certa. Eu faço meus sacrifícios, eu procuro para tudo, e eu quero receber o que eu quero, e Deus vai ter que me dar. Tem coisas assim que eu já vi, viu? Eu digo que não tem não, eu estou exagerando um pouco para você abrir o olho, não está por esse caminho. Porque é um daqueles caminhos que a Bíblia diz que parece igual, mas no final dá em morte. Na hora que Deus vê um negócio desse, você dá uma telefonada, dá uma avançada mesmo. Aí fica só por hora. Irmãos, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Estou falando sobre oração. Nós só conseguimos perdoar se for pelo Espírito. E se tivermos humildade para entender que precisamos até pouquinho, terá perdão. Nem que seja chorando, o Senhor pedindo a Ele que venha na condição de perdoar. A mulher reprova assim. Os lábios dela que dizem aqui da demora. E demora. Bom, ligado, né? Eu estava aqui, né? Ligado também. Eu não sei mais. O que eu quero dizer é que nós precisamos compreender que é necessário orar. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Não estou pedindo para você levantar a mão para você não passar vergonha. Porque a gente acabou de atacar aqui o líder dos 12 Pedro, estava junto com aqueles dois mais juntos de Jesus, né? Era Pedro, Tiago e João. Não consegui passar uma hora, né? Acabamos de atacar. Mas eu não vou pedir para levantar a mão, não. Só pergunta, olha para mim. Quem aqui passa uma hora orando ao Senhor? Só responde para você. Então diz que é para mim assim, ninguém vai ter. Quem passa pelo menos 2 horas orando ao Senhor? Quem passa 3 ou mais? Quem passa 4 horas orando ao Senhor ou mais? Irmãos, eu estou incomodado desde o dia que eu estava vendo. Eu vejo muitos vídeos dessas pessoas que falam sobre coisas da igreja, enfim, de certas civilizações, coisas bíblicas. E aí um deles falando sobre os grandes avivamentos. Todos os avivamentos tiveram um ponto comum.
Foi uma pessoa que orava. O plantão desses caras, esses que ele citou no seu nome, nenhum, mas ele citou uma reta, um óleo. Mineiro que estiver assistindo aí depois, tinha Leila no nome lá. Um monte de avivalista, um monte de gente que foi, sabe, o perfil, o negante do avivamento. Esses caras tinham um plantão de oração que começava às 3 da manhã e ia até às 10 horas. 7 horas de oração. Esses homens estavam doidos da cabeça, era que estavam tudo doidos. Então, eles acharam alguma coisa que nós não achamos ainda. Sabe o que é? Eu acho que seja. É que quando você pratica, você é deixado para dentro. Quando você não pratica, você nem entende. Porque você não pratica, você não entende. Por que o outro está gostando tanto? Sabe quando a Bíblia diz que vai dentro do Senhor é bom? Eu tenho alguma coisa de comer. Então, vamos supor que eu estou aqui com uma balinha de caramelo, aqui, eu estou chupando uma balinha de caramelo. Está todo mundo sentindo sabor? Só eu. Eu estou chupando uma balinha de caramelo. Vocês estão sentindo sabor aí? Pode dizer, eu não gosto de balinha. Às vezes eu estou chupando uma balinha de caramelo, eu não gosto. Só quem está chupando a balinha, você sabe. Geralmente quando você come uma balinha ou chupa uma balinha de caramelo, você quer. Você pode tudo. Menos. Quem é que compra um negócio imenso daqueles? Olha só pegar e se contenta de pegar só um, o resto deixa para amanhã para depois. Quem é que faz isso? Levanta a mão e diga aí para mim. Quem é que consegue se contentar? E só assim, contentar no dinheiro. Quem é que faz isso? Então o negócio é o seguinte: nós não gostamos, não entendemos, não descobrimos a motivação correta da oração, porque nós não oramos. Quando nós começarmos a orar por ordenança, por obediência à ordenança, nós vamos acabar descobrindo motivação para orar mais. Mas é quando nós demos o primeiro passo em obediência. O perdão da mesma forma. Quando eu começar a abrir a boca e liberar perdão para a pessoa, com o tempo o Senhor, Jesus, vai instalar o meu coração, e aí aquela liberação de perdão vai ser só coisa da minha boca. Vocês estão entendendo? O primeiro passo é a obediência. Amém? E o jejum é a mesma coisa. Só que assim, o jejum é tão fundamental que o sujeito sabe que mexe com tudo, né? Geralmente eles ficam muito gás aí no estômago, dá dor de cabeça, a pessoa diz, você está doido? Se eu fizer jejum, eu mato todo mundo lá de casa, de raiva. Porque minha cabeça vai doer tanto, eu acho mais explodir. E aí, nesse caso dela explodir, eu prefiro atacar os outros, porque todo mundo diz, fala, né? Se os porteiros, se os devorais, né? São escarnais. O jejum deles não presta. Presta para alguma coisa? Não, só para ofensa. Né? Então a pessoa vai dizer assim, não vou jejuar não, porque a minha vida piora. O diabo convenceu a pessoa. Porque ela deu o primeiro passo e ela acha que se doer não é de Deus. E sentir fome não é de Deus. Por isso que eu não jejum. Eu passo mal. Rapaz, seja louco, pelo amor de Deus. Está escrito isso não só do pão, liberar o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito ou não está? Então, tem Moisés, 40 dias, 40 dias. Tem Elias, tem Jesus e tem o céu inspirado. E tem um homem do céu que jejuou mais de 60 dias. Ele está aqui, não está aí? Esse homem do céu, mais de 60 dias. Só na água, meu filho. Faz como do céu na água. Tinha água. Moisés aqui não, Moisés foi bravo. Tinha água. Rapaz, tem que ser um milagre. Amém? Estão entendendo? Então, fala para o seu irmão aí, uma hora. Tem que ser essa hora por mim. O que ele respondeu? Não respondeu nada? Olha aí, irmão, faça a oração de um segundo aí. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Diga para o seu irmão aí. Isso é uma oração, irmão. Isso é oração. Olha que você pega os homens em todo lugar, vai nas suas mãos santas. Oração a Deus. Amém? Amém? Olha, sobre essa questão de oração, então, o negócio é tão funcional, diga funcional. É tão poderoso, diga poderoso. Poderoso. É o seguinte, já aconteceu, agora não acontece mais, não fiquei esperto, mas já aconteceu certa vez, lá no início da minha caminhada, pessoas chegavam para mim
vendo que Deus estava operando, maravilhas, curando, etc. Aí disse, pastor, ora por mim que eu estou com isso e aquilo. Aham, vou orar, irmão. Aí na correria, era tanta coisa, que eu esqueci de mencionar o irmão na oração. Todo dia o irmão vem todo alegre, só um sorriso. Ô pastor, obrigado, abençoe, obrigado por ter orado. Eu queria que eu mandava na frente do irmão, eu estou quase subindo. Aquele sorriso amarelo. Tá certo. Eu fui procurar o Senhor, me perdoe, eu esqueci de orar pelo irmão e tal. E o Senhor me revelou uma coisa interessante, que é uma oração. No momento que eu disse, sim, irmão, eu vou orar, eu já tinha concordado com a petição dele. A Bíblia diz que quando você concorda com uma outra pessoa, você abençoa. Eu não estou me incentivando a fazer isso. Eu estou dizendo que foi um momento de vergonha que eu passei, e o Senhor ainda me mostrou que a misericórdia dele, ele aproveita tudo que estiver relacionado à oração para abençoar a vida de alguém. Mas é preciso que você ore e orar uns pelos outros, para tirar aquela ideia de buscar só para mim, irmão. Você acha que é só você que tem problema? Não, eu acho que funciona melhor assim. Você vai se preocupar em resolver a vida do outro, e a sua vida já tem quem resolva. Se você tem Jesus, quem tem Jesus aí? Então você já tem quem resolva. Se você não tem Jesus, aí você tem problema. Aí hoje à noite você vai entender assim, ou você tem Jesus, eu tenho um problema sério. Amém? Ok. Vamos ao texto de Neemias 4, porque eu acho que Neemias foi o cara que ele foi movido por Deus, não foi para orar, assim, para buscar a Deus só para a questão de propósito pessoal dele, não era isso não. Ele colocou em primeiro lugar outras pessoas. Ele colocou em primeiro lugar o propósito de Deus. Neemias 4, versículo 6. Agora não sei nem a versão, mas está aqui. Porém, edificamos o muro todo, edificamos o muro, e todo mundo se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que ouvindo Sanbalate, os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a acabar, eles viraram-se sobremodo, versículo 8 diz, ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os viciar no seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e fizemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Amém? Como é que diz a parte do versículo 9? Vamos ler todos juntos, versículo 9, por favor. Vamos lá. Porém, nós... Eita. Oração. Entendeu? Ele orou pedindo a Deus proteção. Mas Deus não deu proteção. Senhor, nós queremos a proteção do Senhor. Mas Deus falou, vem cá, vocês vão trabalhar no escuro, vocês ficam no escuro, vocês naquele turno. Cada vez que tiver algum lugar de entrada, vocês vão ter que estar por lá. Amém, queridos? Se formos ver o início da história de Neemias, eu peguei só essa parte aqui e quero que vocês eu afirmar que eu quero passar para vocês. Olha, no início da história de Neemias, ele é copeiro do rei. E ele, olha, sabe que saber de pecado mortal. Porque muita gente perdia a cabeça se chegasse com a cara amarrada diante do rei. Por isso, tem gente que não sabe dessa história, ele diz assim, olha, Neemias era um cara tão alegre que nunca tinha se apresentado por isso diante do rei. Não é porque ele era muito alegre, não. É porque era lei, era regra. Se você chegasse com um cara amarrado diante do rei, mandava tirar a sua cabeça, colocar uma chaga lá, se dizendo para os outros, para ninguém chegar com o cara amarrado diante dele, tem que chegar certo. Você morreu. Olha o seu corpo. Entendeu? Quem está entendendo aí? Bom, Neemias se atendeu. Eu acho que ele estava tão triste que ele conseguia disfarçar. Sabe aquela pessoa quando chega perto de você? Está muito triste, mas tentando deixar transparecer a tristeza, cara, aquele sorriso assim, tipo. Meio chorando. Quando o Neemias foi diante do rei, assim, eu disse, ei, você nunca fez isso? E tá vendo? Se você não está doente, não é Neemias? Ou não. Então não é a tristeza do coração. Quem está vendo você, o rei se importou em saber que estava no coração do Neemias, ele deixava triste. Aí ele disse, como é que eu aguento uma tristeza dessa? Se está aqui com meus pais, meus amigos, nós todo mundo lá, está tudo
arrasado, sem muro, está tudo destruído. Eu não consigo me alegar, eu sou me perdoa ter entrado aí na presença do Senhor desse jeito, mas eu ainda tenho que disfarçar, rei. Aqui essa parte aqui sou eu que estou acrescentando. Porque se eu fosse Neemias, eu teria me desculpado nem que fosse um pouquinho. Eu tenho que disfarçar minha tristeza, mas me perdoe aí. Estou muito triste mesmo, porque a minha cidade está dessa forma. Aí o rei diz assim, então me peça logo o que você quer, ó. E aí ele vai e faz o quê? Ele diz, deixa eu ir. É isso? Não. Eu posso pedir? Posso. Um momento ele assim, Senhor meu Deus, obrigado por ter achado graça para mim, podia ter feito da minha cabeça agora, mas, meu pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor. Reconhecido, graças a Deus. Rei, deixa eu ir lá. Quer construir aquela cidade. Quando é que você vai? Aí foi lá, tudo e tal. Depois ele orou de novo. Rapaz, no início da história do Neemias até o fim, você não vê ele dando um passo. Você primeiro, para não errar no propósito. É evidente que se o rei tinha dito aí, o que você quer? É evidente que eu falaria lá, eu quero ir lá, deixa lá. Arrumei as condições aí do soldado, os mantimentos, eu vou lá e eu vou aquela atendente lá. Entendeu? Mas Neemias não. Ele considerava fazer qualquer coisa sem reconhecer que cada passo que para aquele Deus foi a mão do Senhor. Ele sabe, ele não usava dar um passo desse diante do Senhor, não. Diante do rei, ele se atreveu a mostrar-se conquistado. Mas diante de Deus, ele tinha obrigado de não fazer coisa alguma sem primeiro perguntar: papai, qual é a direção? Papai, obrigado, já cheguei aqui. Papai, obrigado, deixa eu ir mais adiante. Parece coisa de criança, mas é exatamente isso que a gente deve ter, o procedimento que a gente deve ter quando se trata de Deus, porque ninguém conhece tudo de Deus, não, irmãos. É como uma criança que está andando com o seu pai, que admira o pai, que você quer ser igual ao Senhor, papai. Dá para o sabe? Cada um de nós, quando vai buscar a Deus, vai ter o propósito dele, é assim. Não pode ser assim, uma criança adoidada, que seja assim. Se um amigo dizia que o filho dele dizia assim: ô, Alexandre, me dá ali aquela chave. Aí ele não esperava dizer que era a chave, não saía igual. Papalé. Aí não corria uma leve. Aí voltava, né? Ei, pai, vai mesmo a chave. Você não esperou dizer, baixo. Então, você agonia, você estressa. Entendeu? Você sabe o que é, né? Faz a chave. Bom, não precisa ser assim. Não precisa. O que precisa é a gente passo a passo reconhecer Deus naquilo que eu posso ser Deus. Amém? Porque a gente não conhece nada de futuro, nada de espiritual. E o Senhor conhece todas as coisas. Amém, querido? Bom, primeiro, vamos ver aqui. Bom, primeiro ponto, ele colocou o coração diante de Deus, intercedendo, para que fosse favorável à sua petição, ok. Aí depois ele vai diante do rei e vai pedir o que desejava. Então ele primeiro ora a Deus para pedir depois ele ora agradecendo, depois ele recebe a autorização do rei, que pede a autorização para levar uma carta lá para o pessoal lá depois do Gás, né? Porque ele sabia que ele não dar dificuldade lá na frente, autorização. E depois, ele sempre fez isso agradecendo a Deus. Ele orou pedindo provisão, e antes de sair, ele saiu para Jerusalém, tudo passo a passo ali, orando ao Senhor. Eu não, sabe, o único propósito, pessoal, que ele tinha, eu acho que era tipo assim, não era nem 2 de novembro, exatamente de 2 de novembro, dia dos mortos, né? Para de finado de todos os mortos. Dia 2 de novembro, 15, né? Então, o propósito dele, como ele citou, podia ser só assim: eu vou ter que calhar o século do papai. Eu acho que foi mais um desculpa que já foi. Ele queria restaurar a cidade. Era tudo. Deus já tinha colocado no coração dele o propósito de Deus. E o Senhor, o propósito do Pai é maior do que todos que você inventaram. Amém? O propósito dele é sempre maior. Então, o propósito dele era ir, e o Senhor estava agora enviando ele. E ele observa atentamente todas as coisas para compreender o que estava no coração do Pai, no coração de Deus.
E aí ele chega em Jerusalém, quando ele olha o estruz que dá do derrampelo, ele sai à noite. Ele não sai de dia, ele sai à noite, ele não quer ser observado, ele quer observar, sem ser observado. De dia dá para ver os pombos, né? Mas à noite não tinha nem lanterna, gente. Eu acho que a rua estava bem clara, porque você sair à noite para verificar a destruição de uma cidade, dá para ver tudo, né? Tipo assim, tem um buraco grande no muro, ali está por metade, ali a rachadura é irreparável, não dá para ver a rachadura à noite. Mas ele saiu para ter uma visão quase. Talvez se ele tivesse saído de dia, os inimigos já iam ver, eu vou matar ele antes de ele entrar com uma moto aqui, porque nós vamos deixar essa cidade aqui destruída. Então ele ia ser visto pelos inimigos. E outra coisa, se ele saísse de dia, ele ia ver que ia ter que fazer tanta coisa que talvez ele desanimasse. O que eu aprendo aqui? Deus sabe como conduzir a nossa vida para não abrirmos mão do propósito dele. Eu não vou dizer que foi alguma coisa, não foi alguma coisa não. Foi Deus que colocou na cabeça do Neemias que ele tinha que sair para olhar a obra de noite. É uma coisa que não existe. Cadê os edificadores aqui? Viu sair? Lembra? Tá. Hein? Na salinha. Tem mais alguém aí, um construtor aí de edifício? Você vai examinar a obra de noite sem uma lanterna, meu velho? Na luz da lamparina? Ou talvez a lua, né? Tivesse lá, vamos dizer que a lua tivesse. Na luz da lua? Não. Isso tem lógica. Para quem é que acha que isso tem lógica? Você vai ficar duro. Vamos lá que eu quero mostrar a minha obra para você fazer um cálculo do que você vai precisar fazer para reparar a minha obra que está destruída. Você disse que não for de noite eu vou. Uai, não, obrigado, não é problema, você não está querendo trabalhar não. Uai, é hora de noite. Você está maluco? Vocês estão entendendo? É uma coisa que não tem lógica. Mas Deus colocou essa doideira na cabeça dele e deu certo. Porque ninguém sabia, ele disse, falou com ninguém não. Ele disse, não, eu fui sozinho, assim, no mistério, à noite, não quer nada. Tipo aqueles crentes que nós, né? Nós em Minas, toda sexta-feira no monte lá, né? Então ele saía num vazio e ia orar. Então, às vezes, ele estava ali buscando o Senhor, não estava só olhando o mundo. Estava buscando o Senhor, porque diante do Senhor não existe diferença entre claro e escuro, não. Amém, queridos? Olha, se você for olhar minuciosamente, capítulo 3, nos lembra que depois de muita oração de Jeremias, é que veio a reconstrução. Depois de muita oração, porque quando tem muita oração, tem muita resposta. Quando você ora bastante, você é conduzido por Deus e você faz uma doideira como essa, sair para fazer análise de uma obra à noite. Quem está entendendo? Mas quem não ora, tem pouca, eu não tenho resposta. Quem ora pouco tem pouca resposta. Não chega a entender, porque não chega no nível das coisas espirituais, não. Amém, queridos? Capítulo 4 vai nos trazer o entendimento que os inimigos vieram afrontar, os bichos são malvados, eles vieram, e os adversários vieram com tudo para tentar impedir a obra. O que Neemias fez, irmãos? Lá vem os inimigos! O que Neemias faz? Ele ora. Ele orou. Ele estava como governador, ele podia simplesmente mandar, igual certas pessoas que conhecem hoje no Brasil, mandar ele na casa do fulano, leva para a cadeia. Para fazer melhor, tem a cabeça dele, coloque aqui, não está, os outros se dizendo, os outros não terem mais a comentar, gente. Podia, não podia? Podia, não podia? Os inimigos vinham, o que ele fez? Vamos orar ao Senhor. Não é que ele não tinha poder nenhum de fazer alguma coisa, não é que ele não tinha poder. Na verdade, irmãos, as pessoas que têm sede de poder, elas não encontraram Deus ainda, que é construtor de poder. Elas têm sede de poder. Eu quero. Geralmente, quem tem Deus em sua vida, sabe quem é que tem o poder na mão, é o Senhor. Então, tudo que eu tiver em minha mão, não é para o Senhor, não. É algo que o Senhor me deu e é para usar conforme a vontade dele. Então, Senhor, eu tenho uma espada aqui, mas eu posso usar, faz igual Davi. Ficou o cara cagando. Podia matar o Saul, estava assim dele. Ele levou o Saul lá, aquele aliviando o vento, né? Eu não vou me agachar aqui, porque não me levou mais. Mas eu não me perdi. Mas você já imaginou como é que é cagar no mar? Foi para a caverna. O cara, você não pode estender a mão para o jeito dele, só porque ele está cagando. Não posso fazer isso.
Pois esse no joelho é problema do Senhor. É a autoridade, tudo que mexe com a autoridade de Deus é problemático, dos irmãos. Sabe, nós pegamos muito contra a santidade de Deus, ele não dá resposta. Mas quando pegamos contra a autoridade dele, a nossa cabeça pode formar. É o que ele entende. Todos pegaram contra a autoridade de Deus. Ele ungiu Saul, é a autoridade. Então, peraí, vou mexer não. Pegou Saul cagando, pegou Saul dormindo. Não, vou estender a mão, vou fugir do Senhor. Você lembra disso, não lembra? É o mesmo caso que eu isso. Podia acabar com um Sambalá, Tobias, mais 200 desses, se quisesse. Podia mandar, pega lá, lembra, mata logo, se quisesse. Ele ia ter sossego aqui, entendeu? Ele podia fazer, mas não, irmãos. Não, ele orava. Quantas vezes nós queremos resolver a nossa vida porque nós oramos e dizemos assim, eu tenho condição de fazer tal coisa, eu vou fazer, e daqui não era vontade de Deus. A vida de quem ora é vida de alguém que está com Deus. Se aquele passo é um passo certo, é correto, é bom, tem tudo, ou se vai dar ruim. Em nome de Jesus. Dá glória a Deus. Pronto, não tem nem com isso. Já vem ouvindo, espera aí. Vamos lá. Olha, quem ora, irmão, recebe assistência, recebe a estratégia carregada e com uma mão a outra trazendo a espada da boca do inimigo, sapato. Veja que ele tirou no início, fazer o seguinte, orou por proteção por poucos vigias de dia e de noite. Então tinha um pessoal que estava vigiando de dia e de noite. Quem estava trabalhando também estava vigiando. Que sentido? Estou carregando aqui com uma mão e com a outra espada. Por que estava carregando? Por que ele estava carregando a outra espada na mão? Responde. Por quê? É porque tinha urgência de matar alguém? Não, eu me provavelmente não tinha nem sido para guardar a espada. E ele precisava. O Neemias disse que não se apartava das armas nem para dormir. Eles estavam no diálogo com o inimigo direto. Temos vigia, mas quem é que vai defender minha vida? Além do Senhor? Eu mesmo e meu pregador. Passou pela porta de bum! Foi para a terra, tudo é junto. Não? Dizer que eu, como diz o Apocalipse 23. Bom, não há defensivo, não é para estar cagando. Só mostra para eles que vocês têm como se defender. Ataque não. O que é que tem? Vamos perguntar igual o Ceará perguntaria. O que é que tem nervo para isso? O cara lhe atacando, você é armado aqui, você fica assim, ó, se pegando. Só um tirinho disso, me dá licença. É só um tirinho, eu só gasto uma bala. Eu vou me livrar desse problema. Ô Senhor, me dá licença, é menos de um minuto. Todos tremendo. O que eu entendo aqui, irmãos? Você tem que colocar sua confiança no Senhor e esperar por Ele, ou esperar nele. Porque como é que você tem a varinha, a espada, seja o que for que você tem, não resolve do jeito que Deus queria que resolvesse. Aí você fica pegando. Quem está entendendo a glória de Deus? Aleluia. Quando chega no capítulo 5, está todo mundo pobre, o Elias vai chamar os caras, ei, vendendo os seus irmãos, escapou acabar com esse negócio aí, resolve o problema da pobreza. Ele tem de Deus a inteligência. Ele provocou aqui um jubileu de antecipação, ó. Jubileu, aquele ano, 49º ano, o ano do jubileu, né? Quando todas as pessoas tinham suas dívidas pagas, vão para liberar, ninguém deve mais nada a ninguém. Estão entendendo? Temos que começar esse negócio com pessoas livres, não com fulano, ciclano, tendo escravo, não pode não. Queridos, no capítulo 6, nós entendemos que pessoas que oram constantemente recebem coragem, além da inteligência, né? Acha que ser crente, ser da igreja, é ficar correndo no inimigo até essas pernas. Não é pouco, se o senhor disser que é para correr. Mas se o senhor disser que é para encarar qualquer coisa, né? Faça essa terra. Mesmo porque eu sou vivo para a morte todo dia, eu acho ela bem. Não tenho receio nenhum da morte. Não tenho medo. Eu só tenho medo. É não ouvir direito que Deus falou para mim. Ou de alguma forma eu ouvir o que Deus me manda fazer. Porque se a presença de Deus, eu sou dominado. Minha vida não vale nada. Quem está entendendo aqui o princípio? Sabe, você receber poder para posicionar-se diante da igreja e falar com alguém.
Muitas vezes a gente está correndo de uma guerra, como o pastor ali escreveu no Salmo. Eu falo em paz, mas eu falo em paz, eles querem guerra. Muitas vezes a gente quer correr de uma situação ruim, e a situação ruim corre atrás da gente até alcançar. E a posição da gente, às vezes, é só correr até o final da vida. Se a gente não for uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora não vai ficar correndo até o fim da vida, não. É uma pessoa que diz assim, para, hora que ele dispara, eu igual se for, pode ser tsunami, pode ser que for, o Satanás que for, ele cai por terra. Ele cai por terra. Nosso Jesus, ele, quando ele vem da morte, ele se apresenta como El Shaddai, ele diz, todo poder me dá no céu, e ele está dizendo, eu sou o Todo-Poderoso, vai caralho. No céu e na terra, eu sou o El Shaddai. Se quiser, né? Tenta sorte. Amém? Queridos, nós temos recebido do Senhor poder para nos posicionar diante de ameaças, situações trágicas, situações ruins. Amém? E aí o Neemias, ele vai bravamente, sabe? Ele encara os inimigos com a inteligência que Deus deu, e depois ele vai dar resposta aos inimigos, aí ele ora mais. Você vê lá no versículo 10 e o 14, ele orando. E aí, quando termina a construção dos muros, ele ora novamente, e tem a consagração dos muros. Rapaz, tudo que ele faz tem como base a oração. Amém? Ele fez depois que ele voltou de lá, aí você vê como é que foi o negócio. Primeiro acabou com a destruição, começaram a fazer os muros, eles começaram a fazer as portas. Cada portal, não é porta, como essa porta de uma cidade. Começaram a fazer pelas portas, aquelas portas com pedras angulares. Depois ele fazia a partir de cada porta, 12 portas em Jerusalém. Depois que fez as portas, depois que organizou, contou o povo, organizou, aí veio lá no meio do povo, tinha um sem vergonha que estava lá passando, um sem vergonha lá fazendo como devia, mas vamos consertar ele, que ele não quer mais sofrer, não. Tipo assim, vocês querem que a cidade seja destruída de novo, querem ficar crendo de novo, passa ruim. Não, seja inteligente, vamos, coisa ruim. Basta que a lei diz, que a lei determinava que eles não podiam entrar em aliança com as pessoas daquela terra. E aí tinha alguns homens que tiveram que devolver seus filhos, suas esposas. Ah, eu casei com uma bonita. Foi? Pois é, o Esdras, que já estava lá, que era sacerdote e escriba, o Esdras leu a lei do Senhor no mês de setembro, de outubro, né? Antes da tabernáculo. Isso é legal, mas essa cidade estava fechadinha, estava tudo ok, protegido. Eles já tinham feito o censo para ver se não tinha gente infiltrada lá no meio. Era só o pessoal da aliança. Quem está entendendo? E aí ele vai e faz aquela leitura, quando ele descobre que os amonitas, os moabitas, não podiam jamais fazer parte do povo de Deus, aí eles ficaram armados. Agora, Tobias ele tinha usado o lugar guardado dos dízimos. Era cereal, né? Essas coisas. O Tobias ele usava a câmara, né? Uma sala, com o centro dele, o Tobias e o outro lá. Eles eram lá do povo amonita. Bom, o Neemias chegou, pegou as suas dentes e jogou fora. Vai lá. Expulsou esse pessoal do outro. Se você for ver a oração, tem uma oração do Neemias que compara com a Goiás, que é muito legal. E eu lembro também de Sansão, né? A questão da impaciência. Tem paciência de matar e tem paciência de morrer, né? Quem já experimentou a impaciência de matar? Deixa eu falar, é aquela que você tem vontade, mulher geralmente. Mulher quando está naquele período, né? O cavalo dele chega, chama de tantos, né? Aí a mulher fica ficar bebendo em pé, pegar a vassoura e quebrar a vassoura de você. Aquela impaciência de matar. A de morrer eu não vou falar porque tem gente que pode ser gente de menor. A de morrer, ela pode morrer, ela quer morrer. Né? É isso mais ou menos. Amém? Bom, o Neemias um disse assim, Senhor, olha, eu cheguei aqui, e aí desesperado, e vai seguir essa oração. O outro chega e diz assim, Senhor, lembra de mim, que eu fiz por esse povo. Eu cheguei aqui, eles estavam com as mulheres, não podia dar os filhos. Eu arranquei os cabelos da cabeça deles. Eu arranquei os cabelos da barba deles. Fiz eles devolver a mulher, não era para estar aqui. Um tem paciência, morrer, não tem paciência de matar, não vai não. E aí, Neemias termina chamando o povo todo para refazer a aliança com Deus. E a aliança é o seguinte: nenhum amonita, nenhum moabita, com todos os dificuldades, rua, fora. Quem está entendendo? Eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos: quando você começa uma vida de oração, o Senhor te leva longe. Parece que quase tudo que você faz, por mais que seja louco,
você faz. Tá certo. Mas quando você não tem vida de oração, o que acontece? Você não vai conhecer Deus, você vai ficar sem direção. E por mais que você tente acertar, vai dar ruim para você. Quem é crente aí? Eu sou crente, como diria o Zé Carlos, eu quero que você estique a pouquinho. E ore comigo essa noite. Se você não confessou Jesus como Senhor da sua vida, eu vou lhe dar essa oportunidade. Olha que pode ser a última. Não estou lhe amaldiçoando, só estou advertindo. Você pode nunca mais ouvir ninguém pregando aqui, porque Jesus pode voltar. E se ele voltar hoje à noite, já era. Você vai ficar em Jesus, você vai levar. Vai ter que você aproveita nessa oração, já se entrega a Jesus. Já passa a seguir. Já coloca o prato no princípio da oração. Amém? Amém? Então, para fazer direitinho, eu quero que você olhe para o irmão ao seu lado. Faça isso, feche os olhos. Feche os olhos, peça a Deus que venha abençoar você na oração.